E agora, depois de falar dos recursos hídricos, da água, vamos falar do solo, vamos falar da terra, né? E também dos resíduos sólidos. Para assessorar esta nossa conferência, nós teremos duas pessoas. Primeiro, o diácono Sávio, né? E que apresentará para nós, de uma forma bem dinâmica, aquilo que será o tema da sua fala. E depois nós teremos o professor Eliton, que nós já conhecemos esta manhã, que vai também aqui somar no debate. Nós vamos dar início agora à fala do diácono Sávio, que neste primeiro momento nos apresenta em forma de vídeo aquilo que é o tema da sua conferência, com a mão na massa ou a mão na terra, literalmente. Boa tarde, pessoal. Iremos falar um pouco da formação de solo e da importância da matéria orgânica nesse processo de formação de solo. Tá? Observem que na nossa estrutura que a gente organizou aqui no Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal, essa base de solo, onde observamos aqui os horizontes, onde você percebe perfeitamente a diferença de coloração de solo. Observa que na primeira camada, na formação, onde há processo de decomposição de folhas, de matéria orgânica, tanto folhas como madeira, como a própria vagem das sementes das plantas que vão formando o solo, vão se decompondo e formando essa primeira camada que a gente chama de camada arável, camada cultivável pela produção da agricultura familiar e das outras agriculturas. Comumente, os produtores de pequeno porte, de pequena aquisição, utilizam muito o uso do fogo nas suas propriedades, compromete esse processo aqui de formação de solo. Tá? Quando toda essa matéria seca da base de cima do solo é queimada, tá? Fazendo com que esse solo fique mais empobrecido, fazendo com que esse empobrecimento do solo vai desertificando as regiões, ou seja, o produtor rural tem a mania de trocar, queimar e migrar para as outras áreas assim que aquele solo já não está mais correspondendo. E aqui perfeitamente a gente percebe que se deixar o processo natural do solo, de formação de solo através desse processo de decomposição dessa matéria orgânica, esse solo vai ficar rico por mais tempo. É claro que exige um pouco mais de mão de obra, exige um pouco mais de tempo, exige um pouco mais de processo de conservação e conscientização dessa não utilização da queimada. Tá? Tem alguns escritores que defendem que esse processo seja mais mecanizado, mas para o pequeno produtor e para os agentes pastorais a qual a gente está formando nessa empreitada, percebe-se perfeitamente que talvez não tenha esse amparato de utilizar a mecanização mais pesada e as práticas agrícolas utilizadas para essa formação, para esse estabelecimento do solo, porque o solo é formado a partir de rochas. A decomposição de rochas é como diz a própria Bíblia em Gênesis, né? Do pó, você veio do pó e o pó voltará. Tá? Ou seja, a folha brotou da formação da decomposição, brotou a planta que vai dar sementes. Tá? E a semente vai morrer. É preciso que a semente morra para poder dar frutos. Então a gente tem que fazer esse nexo dessa conservação e permanência da construção do solo. Porque o ser humano tem cada vez mais buscado alternativas e técnicas para fazer com que se tenha uma produção alimentar, se tenha uma sustentabilidade na sua comunidade, na sua propriedade, de forma que a gente possa perceber que esses solos têm uma importância grandiosa nas nossas vidas, tá? No nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento das comunidades. Cada vez que a gente utiliza práticas que denigrem, que acabam, que destroem
que fazem com que aconteça a desertificação, a gente tende a migrar para outras regiões, fazendo com que cada vez mais há um processo de exploração do meio ambiente. Transformar esse solo em ambientes palpáveis e cultiváveis é ter a noção de conservação ambiental. Tá? E, portanto, passa pelo processo de começar a entender que não se faz mais necessário nos tempos atuais o uso do fogo. Tá? Ninguém pode ter o direito de sair queimando por aí, de sair utilizando o fogo como a única ferramenta que você pode fazer agricultura na região. E defendendo também a questão da estrutura do solo, porque a estrutura do solo, a formação desse solo, que forma a estrutura, faz-nos estar hoje aqui pisando nesse solo, porque senão a gente estaria num deserto, num ambiente que não tivesse vegetação, num ambiente que não tem nada que propicie esse desenvolvimento da vegetação. Porque com esse processo de decomposição nós conseguimos fazer com que a vegetação brote, tá, e comece a cada vez mais a produzir o seu próprio alimento, ou seja, as folhas que caem nesse período, eles servem de cobertura e que vai servir no período do início do inverno, através do processo de decomposição de alimento para essas plantas que estão estabelecidas naquela área. Tá? Tanto para aquelas que estão estabelecidas, como as que provavelmente irão estabelecer, como as culturas de pequeno porte. Aí eu chamo as culturas sazonais, tá? Milho, arroz, feijão, mandioca, fazendo com que tenha alimento constante. Isso é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Pronto, continuando a nossa pequena aula de formação de solo e aproveitamento de resíduos sólidos, a gente sabe que todas as comunidades, todas as cidades e comunidades têm produzido muito lixo. E desse lixo, boa parte dele chama-se lixo orgânico, lixo chama de resíduos sólidos. E esses resíduos sólidos está sendo cada vez mais despreciado, ou seja, jogado fora, tá? E fazendo com que se contamine, se destrua o lençol freático, até mesmo o solo. Aqui no Instituto Federal, a gente tem trabalhado esse resíduo sólido captado na área urbana da escola, do Instituto, e trago para essa área aqui de composteiras. Tá? Nessa área de composteira a gente tem feito atividades de compostagem. Como a gente faz isso no processo prático, direto, sem muito uso de técnica? Nós temos formado uma camada de vegetação, de resíduos sólidos, tanto resíduos sólidos como folha, restos de gramas, tá? Restos de gramas de roçagem de área de pastagem ou de campo de futebol, a gente forma uma pequena camada desse material. Depois a gente joga. Podemos também utilizar até mesmo papelão, desde que não seja com muito material escrito, gráfico, né? Porque ele pode ter, quando tem material escrito gráfico, ele torna-se contaminante, tá? E aí a gente pode repetir a camada de folha, tá? Repetindo essa camada, a gente vai formando o que a gente chama de pilha, tá? Pilha de material orgânico, tá? Se a gente tiver, e aí é interessante, um inoculante, tá? O inoculante pode ser esterco de gado ou esterco de carneiro, tá? Ou de búfala, certo? Mas caso não tenha, dá para formar essas pequenas camadas somente com esse produto. Claro que vai levar um pouco mais de tempo para esse processo de decomposição. Tá? Fazendo essa pilha aqui,
essa pilha a gente vai deixar alguns dias, tá? E a gente vai estar com um vergalhão, a gente vai estar verificando a temperatura dela, fazendo com que dias, 5 dias, 7 dias, após observar esse crescimento dessa temperatura, a gente vai fazer a reviragem da pilha, tá? Fazer a mistura dela. Essa mistura, ela tem que ser pelo menos a cada 8 dias, tá? Fazendo esse revolvimento da pilha, colocando a parte de cima para baixo e a parte de baixo para cima, tá? Formando uma nova pilha, tá? Até a gente chegar ao processo do material já decomposto. Vendo esse material já decomposto, que a gente já observa nessa outra pilha aqui, esse material já está no pronto de uso, tá? Mas para usar, como a gente coleta esse material de área urbana, geralmente vem partes de plástico, pequenas partes de plástico que vem junto, tá? Alguns insetos, algum material mais rígido, que entra o processo de decomposição é mais lento. Então a gente não vai ficar esperando aqui decompor tudo. Então a gente vai passar por um processo de peneiragem. Esse produto vai ser colocado no carrinho de mão, tá? E esse carrinho de mão vai transportar até uma área de peneiramento, onde a gente vai beneficiar o produto, correto? Fazendo com que a gente tenha aquela folha, aquele resíduo sólido que não era utilizado, casca de mandioca, folha, palha de açaí, até mesmo uma caixa que não tem nada impresso, se transformando nesse produto aqui que a gente chama de composto orgânico, tá? Que tanto pode ser utilizado em horta, que a gente vai ver mais para frente, e como pode ser utilizado também para o processo de comercialização. Também pode se utilizar para adubação de fruteiras, de hortaliças, de todo tipo de cultura que você desejar. Tá? Um produto excelente, que não vai ter mais nem cheiro e vai ter uma característica uniforme, certo? Claro que a gente vai passar pelo processo de peneiragem, que é o próximo passo que a gente vai dar agora, nesse momento. Dando continuidade ao nosso aproveitamento de resíduos sólidos aqui no Instituto Federal, que vai servir de base para a gente dar continuidade à formação de vocês nesse primeiro curso de formação de solo e aproveitamento de resíduos sólidos. Nós vimos aqui ao Instituto para observar que, além do processo de compostagem orgânica a céu aberto, que foi o que a gente viu anteriormente, a gente tem o processo de vermicompostagem. Tá? Como se dá esse processo? Esse processo dá com só criação de vermes. Tá? E aqui a gente tem a verme chamada minhoca vermelha da Califórnia, que a gente faz a criação delas e a partir desses canteiros, tá? A gente observa que temos uns canteiros e esses canteiros são abastecidos. Tá? Aqui à minha frente está o seu Nezinho, que tem mais de 10 anos de experiência nessa área de criação, é o funcionário padrão aqui da instituição nessa questão de produção de vermicomposto, tá? E ele está certamente irrigando o primeiro dia que ele completa um canteiro e faz a primeira virada por conta daquela questão do aumento de temperatura. E se a gente faz ali a mistura observem lá no fundo, capim, folhas e esterco de curral, esse processo pode ocorrer uma fermentação, um aquecimento muito alto, fazendo com que, em vez das minhocas se alimentarem desse produto e
transformarem em vermicomposto, como está lá na pilha, já no final da pilha, lá quase no ponto de pendeiramento, a gente faz com que, se deixar sem fazer esse processo de irrigação, ocasionando a migração dessas minhocas para um espaço onde tem alimento e temperatura ideal. Tá? Que é isso que elas procuram. Então é preciso que possa deixar em cada canteiro esse ambiente saudável para que as minhocas também possam exercer sua função, que vai dar o retorno para a comunidade e para o produtor rural. Já observe nesse outro canteiro que a gente tem canteiro já que em fase de consumo, né? Lá é um canteiro novo, tá? Que foi abastecido agora, e aqui é um canteiro que já as minhocas já estão chegando ao final dele. Está chegando ao final, que as minhocas já estão aqui na proa, né? Em cima, na fase final de consumo desse material. Tá? Essa é a minhoca vermelha da Califórnia, tá? Que a gente apresentou ela no início. Tá? Ela faz essa função para nós. Usamos essa tela de sombreiro para deixar um ambiente mais escuro e também protegido dos pássaros, porque é um excelente alimento para os pássaros, e se deixar aberto, certamente vai estar chegando pássaro para consumir as minhocas. Tá? Esses canteiros são geralmente feitos abastecidos, e à medida que a minhoca vai se alimentando desse produto, esse produto vai para o final do canteiro, que aí vai acontecer o processo de peneiragem, tá? Onde vai tirar aquele mesmo excesso que tem lá na compostagem natural, acontece também aqui, de vir um produto, um saco de chope, um saco de menta, um papelzinho de menta, que é plástico, que a minhoca não come, tá? E vai ficar no meio lá. Então é preciso a gente fazer a peneiragem para poder retirar esse material. E também o material mais rígido, porque as folhas às vezes vêm um pedacinho de material mais fibroso que a minhoca não vai consumir, tá? E aí faz com que na peneiragem esse material seja retirado do meio, tá? Para transformar um produto com maior qualidade, com um produto que possa apresentar característica mesmo do humus de minhoca, tá? Que vai fornecer alimentos para as hortaliças, para as fruteiras e favorecer o desenvolvimento da comunidade, tá? Formando assim, gerando emprego e renda, tá? Porque de qualquer forma, tanto esse humus de minhoca pode ser utilizado na agricultura, como também nos jardins, nos vasos, nas plantas ornamentais, é bastante requisitado pela comunidade externa. Dando continuidade, que a gente falou lá no processo de compostagem lá no campo e o processo de vermicompostagem. Esse produto é gerado o vermicomposto, tá? Ou composto orgânico, tá? Que é essa terra bem escurinha, que a gente chama de adubo, tá? E esse adubo, a vantagem dele é que você pode utilizar a quantidade que for e você não compromete o aquecimento da planta, tá? Porque ele não tem mais processo de fermentação, é um adubo frio, tá? Que não tem cheiro, tá? E faz com que você possa utilizar a quantidade que quiser na planta, no jardim, nas hortaliças, e que não vai fazer com que essa planta chegue a morrer, tá? Como eu falei lá no processo de compostagem e no processo de vermicompostagem, a gente tem o processo de peneiramento, tá? Que é pegar aquela matéria que chegou ao ponto ideal, tá? E fazer a retirada dos produtos que a minhoca, a compostagem não consegue dissolver, que é uma parte plástica, uma parte mais lenhosa. A gente faz esse processo de peneiramento, tá? Observem que é uma prática leve, tá? Aqui a gente tem essa peneira manual, mas o produtor com mais condições vai fazer com que tenha um produto mais
uma peneira elétrica. Aqui a gente observa que ainda vem uma minhoca, aqui outra colar, a gente põe no balde e retorna para o canteiro. Tá? A gente não joga ela fora nem junto com o material, faz a ciclagem. Não é isso, seu Nezinho? É isso mesmo. Para que a gente não possa perder as matrizes. E aí, como falei, ó, a boa parte de matéria mais sólida, mais rígida, mais fibrosa, eles vão para um depósito onde com o tempo é utilizado em outras culturas em cultura maior, certo? Todo esse material, ele não é desperdiçado e nem queimado, tá? Evitando assim o uso de fogo e também de produtos químicos, tá? Aqui a gente não usa nenhum tipo de produto químico, nem pesticida, nem inseticida, nem fungicida, porque a gente trabalha com vidas, tá? E essas vidas elas têm que permanecer porque é ela que ajuda a transformar os resíduos sólidos em adubos para a gente fornecer para as hortas e para o comércio. Observem na nossa caminhada que a gente, depois disso, ou a gente distribui para a horta, ou a gente distribui para a fruticultura, para os projetos de pesquisa, ou comercializa. Sozinho, por favor, traga um saco daquele lá já, modelo que a gente comercializa no mercado. Então depois de peneirado, a gente vai passar pelo processo de embalagem, tá, e rotulagem do produto, para que a gente possa fazer o comércio, tanto nas lojas agropecuárias, nas pessoas que trabalham com plantas ornamentais, nas pessoas que trabalham com horta, a comunidade em geral é atendida aqui nesse setor, para que a gente possa expandir a produção de vermicomposto. Aí observem na tela do vídeo que vocês já vão ver que a gente já peneirou bastante aqui, tá? Tá todo fazendo o processo de enxugamento, para depois fazer o envasamento, a embalagem, colocar a embalagem e a rotulagem para depois ir para o comércio final, tá? Agradeço a todos e pela oportunidade, agradeço aqui o Ailton, que é um engenheiro agrônomo daqui do Instituto, que tem contribuído nessa parte da filmagem, o seu Nezinho e todos aqueles nossos ouvintes que vão escutar essa nossa pequena instrução, tá? Que em breve estaremos fazendo uma visita a esse espaço para realmente vivenciar na prática essa situação do aproveitamento dos resíduos sólidos que tanto a gente tem desperdiçado aí em nossas comunidades. Muito bem. Então tivemos esta bela experiência apresentada a partir do IFPA aqui de Castanhal, pelo diácono Sávio, e um processo de compostagem, né, a partir justamente ali de uma concepção da importância da primeira camada do solo, daquele material orgânico que ali fica, que ali cai, que ali é colocado, né? E lembre da advertência dele sobre as queimadas, né? Depois de passar então por essa experiência mais concreta, visível, vamos agora ouvir o professor Eliton, que também tem alguma partilha, algumas informações, umas colocações a contribuir conosco nesse tema de solo e resíduos sólidos, tá bom? Seja bem-vindo, professor Eliton. Voltando, boa tarde a todos. Depois dessa exposição didática aí da compostagem, do aproveitamento dos resíduos orgânicos, feita pelo diácono Sávio, lá do IFPA, eu fiquei até interessado em comprar já o adubo prontinho, né? Porque é algo que já vem mastigado, como diz o caboclo aqui, né? Mas assim, pessoal, estamos quase exaustos, mas é gratificante participar desses momentos formativos. E eu gostaria de chamar a atenção para essa questão da gestão de resíduos sólidos, né? Nós tivemos um belo exemplo de como reaproveitar os resíduos orgânicos, né? Até fazendo uma imitação daquilo que ocorre
naturalmente no ambiente. Né? Nós sabemos que o solo é rico justamente porque é uma camada que é composta por diversos resíduos, né? As folhagens, os animais que morrem e a terra vai, né, se decompondo na terra, e isso vai fertilizando, adubando a terra. Isso é algo que acontece naturalmente. Então, vemos aí uma possibilidade possível de reaproveitar os resíduos. Há também a possibilidade do reaproveitamento de resíduos orgânicos, desses mais comuns que nós temos em casa, como as cascas de fruta, né? E outros resíduos naturais. Hoje de manhã eu falava sobre um primeiro exercício que nós individualmente poderíamos nos propor a fazer, que é de separar esse resíduo orgânico daquele resíduo que é reciclável. A exemplo das embalagens de arroz, feijão, macarrão e etc. Principalmente esses que são resíduos limpos, né? Se nós acondicionamos esse plástico a partir do momento que a gente vai usar a embalagem, ele não vai ter nenhum tipo de odor, não vai ser prejudicial se nós acondicionamos ele adequadamente. É muito prejudicial se nós misturamos tudo com lixo comum e deixamos que o caminhão do lixo leve, infelizmente, para os lixões. Um conceito presente na gestão de resíduos sólidos é o conceito da coleta seletiva, que é justamente realizar a separação do nosso lixo. O lixo que tem valor econômico e que nós fazendo a separação adequada, nós iremos preservar o meio ambiente, deixar também a nossa parcela de contribuição para que esses resíduos não possam prejudicar o meio ambiente. Primeiro porque, se nós descartamos de qualquer forma, eles vão poluir. Se nós queimamos, vamos poluir o ar. Se nós destinamos inadequadamente para que o caminhão do lixo leve para o lixão, nós também estaremos dando a nossa parcela de contribuição negativa para que o nosso lixão só aumente os resíduos. Então, o que nós podemos fazer? É justamente separar o papel limpo, aquele papel que aportilas, outros materiais, folhetos, jornais, revistas, etc., eles são papéis limpos e têm a possibilidade de serem reciclados. Né? Nós sabemos a destinação inadequada que o nosso resíduo recebe. Né? Se nós depositamos ele lá para coleta, ele vai ser misturado com resíduos orgânicos, papel higiênico, fraldas descartáveis e tantos outros resíduos não recicláveis e vai perder a sua utilidade. Com isso, nós estaremos contribuindo para que mais árvores sejam suprimidas para se tornarem papel e torna-se um ciclo insustentável, ou seja, cada dia mais nós precisaremos de árvores, cada dia mais nós descartaremos irregularmente o nosso resíduo e, como falei hoje de manhã, estaremos contribuindo para que nós nos cerquemos de lixões. Por isso, a reciclagem, a coleta seletiva, a reciclagem é algo possível, mas nós precisamos lutar com o comodismo. Como eu disse ontem à noite, quem participou, muitos vão dizer assim, o que adianta que eu faça a separação do meu resíduo em casa e esse resíduo se misture com lixo comum e vá para o lixão? Se nós fazemos individualmente e pensemos essa ação coletivamente, nós teremos um resultado muito melhor do que contribuir para o aumento do lixão. Se na nossa rua nós realizamos a mobilização para a coleta seletiva, tenho certeza que nos nossos municípios existem catadores lá no lixão. Será que nós já fizemos alguma visita ao lixão dos nossos municípios? Nós, individualmente, como cidadãos, conhecemos? Ou nós só criticamos a má gestão dos resíduos? Eu tenho quase certeza que em todos os lixões dos nossos municípios existem pessoas que se submetem
que para muitos é uma nojeira, alguma coisa, a fazer a separação desse resíduo lá no lixão. Por quê? Porque ele gera renda. Então, muitos não têm renda e fazem a separação da carga de lixo que chega nos lixões. Imaginem se eles encontram a nossa sacola separada de garrafa PET. Já é um ganho do que colocar a mão no lugar, né, sujo, com chorume, enfim. Imaginem se nós reaproveitemos o nosso resíduo orgânico. Nós vamos evitar que se produza mais chorume. Enfim, são ações que parecem ser distantes, mas que individualmente, se nós conseguimos fazer, informando a sociedade, chamando a atenção para essa sensibilização, tenho certeza que nós estaremos já mudando esse cenário que nós vivemos há bastante tempo e que cada dia mais se torna crítico. Nós vemos aí a questão da região metropolitana de Belém. Na minha visão técnica e de muitos estudiosos também, não existe solução se não for a reciclagem e a separação. Esse era a perspectiva do aterro sanitário de Marituba. Mas a inconsciência, a falta de sensibilidade, que não só do poder público, mas também de cada cidadão, gerou enterrar o lixo e daqui a pouco não tem espaço, vai gerar impacto e não vai ter jeito. Por quê? Se você for ler a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que inclusive obriga os municípios a elaborarem estratégias para a gestão dos seus resíduos através dos planos de resíduos sólidos, vão indicar lá que o aterro sanitário é o local para fazer a disposição dos rejeitos. Ou seja, rejeitos são aqueles resíduos que não têm a possibilidade mais de serem reciclados, de não serem reaproveitados. Se nós formos elencar nas mãos a maioria dos resíduos, fazermos um histórico daquilo que nós utilizamos durante a semana, durante o mês, nós vamos ver que 90% daquilo de lixo que a gente produz pode ser disposto adequadamente ou pode ser reciclado. Com exceção do absorvente, do papel higiênico, da fralda descartável, que não há uma reciclagem, mas tem alguém que já até utiliza, mas que não há reciclagem ainda, tecnicamente. Mas as embalagens acondicionadas podem ser recicladas, as garrafas PET, o vidro pode ser separado e acondicionado, já existem algumas instituições que recebem. Então, vejam que a crise dos resíduos sólidos, para além do nosso consumismo, está naquilo que nós falamos de manhã sobre educação ambiental. A mudança de hábitos, a tomada de atitudes para mudar essa realidade. Não adianta só se lamentar e dizer que não vai dar certo. Nós precisamos dar o primeiro passo. E como agentes de pastoral, da pastoral do meio ambiente, em formação constante, nós precisamos também pôr em prática os conhecimentos que nós temos, o que a igreja tem nos pedido através dos documentos pontifícios aí do Papa Francisco, a Laudato Si, e daquilo que nós estamos dialogando aqui na nossa formação. Nós iremos, a partir de amanhã, mudar o mundo? Não iremos, mas nós iremos dar um pontapé. Imaginem que na semana que nós vamos iniciar a partir de amanhã, nós pensarmos diferente. Antes de pegar ali o saquinho do arroz e jogar lá no lixo que vai se misturar com tudo, não, vou separar, vou dobrar direitinho, vou guardar aqui numa sacola. Não vai ter nenhum mau cheiro, não vai lhe causar nada. Já é uma mudança de atitude. Ontem eu joguei no lixo comum, misturou tudo, nem sei qual foi o destino. Mas hoje eu separei o meu resíduo. Eu não vou mais fazer a disposição no lixo comum. Outro dever de casa que nós poderíamos pensar nos nossos municípios. Vamos lá investigar individualmente se não existe algum catador, alguém que faça a coleta desses materiais recicláveis para comercialização. Tenho quase certeza que todo mundo vai encontrar. E seria até, desculpe, um ato de amor ao próximo
se um dia eu, reunindo todo o meu resíduo reciclável, pudesse entregar para esse catador, evitando que ele pudesse ir lá no lixão, dentro daquela carga de resíduo, e colocar a mão no chorume, colocar a mão no vidro quebrado, que muitas vezes nós não temos responsabilidade de identificar e se mistura com lixo comum. Ou seja, o nosso comodismo, nós temos uma solução, que é colocar o lixo lá na frente de casa. Depois que o carro levar, o que me interessa? Se nós estamos numa crise de gestão de resíduos, a culpa é da prefeitura, que não teve uma solução. Mas será que a solução não está em cada um de nós? Esse é um exercício, é uma perspectiva que nós pensamos, né, e eu defendo essa possibilidade de nós mudarmos as nossas práticas. Senão, vai ser o conceito pelo conceito, a formação pela formação e na prática. Qual é a nossa contribuição? Obrigado, Vitor.